Como sabemos, a psicologia é a ciência que estuda o comportamento, que são as ações que envolvem experiências, conhecimentos, pensamentos e ações intencionais, conscientes ou inconscientes. A psicologia social estuda o comportamento social. Mas quando o comportamento se torna social, são possíveis comportamentos não sociais nos seres humanos? Sabemos que cada um tem a sua individualidade. A psicologia social estuda esse comportamento individual e como é influenciado socialmente. Existe uma influência histórico-social que nos faz sentir através da linguagem, significados da linguagem, cultura, visão de mundo, valores, ações, sentimentos, emoções e como vão se organizando na sobrevivência e manutenção de costumes e valores. A história sempre está levando a transformações nessa sociedade, né? E a grande preocupação atual da psicologia social é conhecer como o homem se insere e se torna agente nesse processo histórico. Como ele pode transformar a sociedade em que vive? Afinal, como que nós nos tornamos sociais? Primeira situação. O ser humano, ao nascer, ele já, para sua sobrevivência, precisa de pelo menos mais uma pessoa para se tornar e já se torna parte de um grupo. E ao decorrer de toda a vida, ele precisa estar inserido em um grupo para se sentir, para a sua sobrevivência. A sociedade tem normas, leis que regem indivíduos, umas rígidas, umas sutis, e nos fazem com que estejamos inseridos em algumas normas e condutas. Mas dessa forma, como é que fica a nossa individualidade? Aquelas características peculiares de cada indivíduo. Se nós só desempenhamos papéis que são fundamentados em normas e regras e tudo é uma determinação social, onde é que ficam as características individuais de cada um de nós? Nós podemos fazer o que quisermos, desde que seja dentro daqueles limites e normas que são estabelecidos, para manter uma sociedade em equilíbrio. A identidade social e esses papéis exercem uma mediação ideológica, fazem com que possamos criar uma ilusão de papéis que são naturais, necessários, identidade de consequência, de opções de que parece que somos opções livres, né? Mas são condições sociais que determinam os papéis e a nossa identidade social. A nossa história de vida ela é determinada por condições históricas do grupo. Aprendemos a desempenhar, são definidos pela sociedade, foram engendrados para garantir a manutenção dessas relações sociais necessárias. Uns poucos dominam, muitos são dominados através da exploração da força de trabalho. E se formos buscar essas histórias nas razões da nossa sociedade, por que nós atuamos de uma ou de outra forma, nós estaremos buscando a nossa identidade social. Se questionarmos os papéis realmente quanto à determinação, funções históricas, por que atuamos assim, por que estamos inseridos dessa forma, vamos identificando que existe uma dominação de muitos sobre os grupos, uns sobre os outros, e assim vamos nos tornando agentes de mudanças sociais. Como aprendemos o mundo que nos cerca? A linguagem se desenvolveu historicamente quando os seres humanos tiveram que cooperar para sua sobrevivência. Desenvolveram a linguagem como forma de generalizar e permitir essa prática. O trabalho cooperativo planejado, que se submete à natureza do homem, só foi possível através do desenvolvimento da linguagem pelos grupos sociais humanos. Nos tempos primitivos, a relação palavra-objeto determinava significados facilmente objetivados para aquele som ou conjunto de fonema. Na medida em que as relações entre os homens vão se tornando mais complexas, a linguagem também se torna mais complexa. Ela deixa de atuar apenas no nível prático-sensorial para ir se tornando também genérica, abstrata, atendendo às novas atividades engendradas sociais e historicamente. Artes, religião, moda, tecnologia, educação, formas de lazer e entre outras. E assim, a linguagem, instrumento e produto social e histórico se articula com significados objetivos, abstratos, metafóricos, além do neologismos e gírias de cada época.
Skinner definiu o comportamento verbal como sendo todo aquele comportamento reforçado através da mediação de outras pessoas. E assim inclui também do falar, o escrever, os sinais, os gestos, o código Morse e até os rituais. Essa definição é muito importante para ressalvar o caráter instrumental da linguagem, é produzida essencialmente pela produção dos significados da palavra. A palavra citada poderosa como alguma autoridade social impõe algum significado único e questionável, que determina uma ação automática. A linguagem surge para transmitir ao outro o resultado, os detalhes de uma atividade e uma relação entre uma ação e uma consequência. Sabemos que a complexidade da relação da nossa sociedade é histérica e que se iniciou com o homem transformando a natureza e se transformando. Hoje, o estudo sobre o desenvolvimento intelectual mostram como a aquisição da linguagem é constante inicial para o chamado desenvolvimento intelectual. Isso é, ser capaz de generalizações, abstrações, figuração e outras palavras, superar o aqui e o agora, planejando e prevendo, lembrando e simbolizando e idealizando. A contra-arma do poder da palavra se encontra na própria natureza do significado. É ampliá-lo, é questioná-lo, é pensar sobre ele e não simplesmente agir em resposta a uma palavra. É a palavra e a ação que deve existir sempre no pensamento, para a gente não ser dominado por aqueles que têm o poder da palavra. São representações sociais, afirmações como a Terra tem forma de uma laranja ou a nossa vida já vem escrita pelo destino. As representações podem ser baseadas em fatos científicos, não observáveis diretamente, como crenças e sugestões publicitárias, todos dependentes dos grupos sociais com os quais que a gente convive. A linguagem existe como produto social e é através da relação com os outros que elaboramos as nossas representações do que é o mundo. A história via família e escola. A família é o grupo necessário para garantir a sobrevivência do indivíduo e por isso mesmo tem de ser vista como natural e universal na sua função de reprodução dos homens e também como reprodução da força de trabalho, como a perpetuação da propriedade, tornando-a assim fundamental para a sociedade e, consequentemente, objeto de um controle social bastante rigoroso por aqueles que detêm o poder. Nesse sentido, os papéis de cada um dos membros deverão reproduzir as relações de poder da sociedade em que vive. Em relação ao indivíduo, o processo denominado geralmente de socialização primária, quando uma criança recém-nascida depende para sua sobrevivência de outras pessoas e é através dessa relação que ela vai aprendendo o mundo que a cerca, a relação de dependência que existe entre ela e aqueles que a cuidam faz com que estes sejam extremamente importantes para a criança durante seu processo de desenvolvimento. O processo aqui é semelhante ao da análise da linguagem como arma de poder, acrescentando-se nessa situação um forte componente emocional afetivo, além de um processo de generalização que ocorre em função da coerência existente entre as visões de mundo e valores das pessoas que constituem o grupo familiar. Essa visão única do mundo e de um sistema de valores só irá ser confrontada no processo de socialização secundária, isto é, através da escolarização e profissionalização, principalmente na adolescência, época em que o jovem questiona os outros significativos, pois nessa fase surgem outros laços afetivos e, através do seu pensamento e experiências sociais e ou intelectuais, o jovem se depara com outras alternativas, com outras visões de mundo, que o levam a questionar aquela que se construiu como sendo a única possível. Da mesma forma que a família, a educação também é institucionalizada, ou seja, princípios, objetivos, conteúdos, direitos e deveres são definidos pelo governo a fim de garantir que em todos os seus níveis ela reproduza o conhecimento e os valores necessários. A escola, diferentemente da família, atua no processo de reprodução das relações sociais, pois agora não é tanta autoridade que tem de ser valorizada, pois esta já foi garantida através da família, mas sim o individualismo e a competição. Contudo, é a escola crítica, a escola onde nenhuma verdade seja absoluta, onde as relações sociais possam ser questionadas e reformuladas,
o que propiciará a formação de indivíduos conscientes de suas determinações sociais e sua inserção histórica na sociedade. Consequentemente, as suas práticas sociais poderão ser reformuladas. As diferenças individuais podem responder pela divisão de trabalho, por diferentes atribuições aos membros do grupo, mas não pela ascendência de uns sobre os outros. Assim, não existe dominantes sem que existam os dominados, pois o líder é sempre produto dos liderados. Trabalho e classe social. Para suprir as suas necessidades básicas, os homens e as mulheres precisam de cooperação entre eles para produzir trabalho. Exemplo, antigamente, para realizar a caça, era preciso da cooperação e da divisão de tarefas. Exemplo, um planejava, outro entrava com agilidade, tinha criatividade e isso realizava o trabalho. Atualmente, em nossa sociedade capitalista, a produção dos bens materiais, o lucro, o aumento do capital exploram a força de trabalho de muitos, tornando os homens apenas mercadoria. No capitalismo, há duas classes sociais. Uma que detém o capital e os meios de produção, e a outra é que vende a sua força de trabalho e acaba sendo explorada e dominada pelos donos de indústrias, fazendas, bancos, e são eles que necessitam do lucro gerado do trabalho dos outros para manter o poder e a acumulação dos bens. Também na sociedade capitalista existe a fragmentação do trabalho intelectual e do manual, ou seja, é os que pensam, os que decidem e os que executam o trabalho para que os detentos do capital mantenham a hegemonia do poder. O homem tem as suas necessidades e cada uma gera uma sequência de ações até que se consiga que elas sejam satisfeitas. Por exemplo, o homem imagina, trabalha, produz os objetos que irão satisfazer as suas necessidades. Então, ele transforma a natureza, se transforma e se realiza com a cooperação e a comunicação dos outros sujeitos. Nas condições atuais de trabalho, a gente pode perceber que há uma alienação do sujeito. Um exemplo, numa fábrica, um operário que trabalha na linha de montagem vai ser a máquina que determina qual é a função dele, o que ele tem que fazer. Então, ele acaba não pensando, não usando a criatividade e, segundo a Sylvia Lane, o trabalhador se despersonaliza, que ele se torna parte da máquina. E sobre isso, existe uma ideologia dominante que afirma que todos os homens são iguais. Outra ideologia fala que é através da dedicação, do esforço que se consegue o sucesso. E é por isso que muitos dos trabalhadores continuam competindo entre si sem ver que o outro também faz isso com ele. Enquanto o homem não recuperar para si a sua atividade psicológica, pensamentos, ações que só ocorrem através da sua relação com outros homens, ou seja, realizando e transformando seus pensamentos em comunicação, atividades em ações cooperativas, ele vai continuar alienado à sua própria mente com uma falsa consciência social e uma falsa consciência de si. O indivíduo dentro da comunidade. A Sylvia Lane vai trazer a importância de se trabalhar a psicologia comunitária dentro da psicologia social. Segundo ela, trabalhando a psicologia comunitária de uma forma cooperativa, de um trabalho cooperativo, os indivíduos passam a ter uma maior consciência de classe através de trocas de experiência. Ela traz como exemplo um hospital psiquiátrico em Cuba, onde não existe uma hierarquia. Médicos, enfermeiros, pacientes e comunidades são tratados de forma igualitária. Ela vai colocar também a importância e a dificuldade de se trabalhar de forma cooperativa dentro de uma sociedade capitalista, onde os indivíduos são o tempo todo influenciados à competição e ao individualismo. Sobre a psicologia social no Brasil, então ela vai fazer um breve relato ali sobre como que surgiu ali a psicologia social após a Primeira Guerra Mundial, nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Ela vai falar das dificuldades de se trabalhar com as teorias escritas nos Estados Unidos e na Europa, que não fecham com o contexto social brasileiro. Vai colocar sobre um simpósio que foi feito com os psicólogos da América Latina e a dificuldade que todos eles sentiam
para trabalhar essas teorias dentro de uma realidade que é totalmente diferente. Ela vai colocar também a importância de se desenvolver novas teorias baseadas no contexto social brasileiro. Com esse livro, a Silvia Lani, então, ela mostra sobre a importância da psicologia social, a importância que ela tem para conseguir mudar a nossa comunidade.